Está só começando. Podem Bom, sentar, gente, então pode sentar. sentar, fica à vontade. Essa dinâmica, esse momento, é para trazer, como falei anteriormente, a importância que não se perca o romantismo nos nossos relacionamentos. Gente, agora vamos chamar esse casal amado, que vai nos trazer uma palavra abençoada, né? Ele, filho amado de Deus, um servo fiel, casado com Denise, casados há 33 anos. Hoje eu dei uma gafe, eu diminuí, eu comi uma década do casamento dele, mas enfim. Pai de 3 filhos, pastor, reitor da Igreja Anglicana Zona Norte, em Camará. Um de seus hobbies é jogar tênis. O Guga. Sem aqueles cabelos todos de Guga, né? Mas é um Guga aqui, nosso. Ela também, ela é uma filha amada do Senhor, casada com o nosso pastorzão Jason, mãe de 3 filhos, Davi, Vitor e Raíssa, postulante e líder do Ministério de Intercessão da Igreja Anglicana Zona Norte. Um de seus hobbies é plantas, né? Ama plantas, cuida muito bem, né? A gente quer chamar... Pode, Posso, não, pode né? não, deve. Venha, pastor Jason e Denise. Venham para cá, ficar conosco. Bora. Aí para limpar. Gente, vamos, estenda a sua mão, vamos orar por esse casal amado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é com muita alegria, Pai, que recebemos esse casal amado conosco, Pai. O Senhor preparou cada momento dessa noite, tenho certeza, então derrama, Senhor, sobre a vida deles. Pai, fala o nosso coração, Senhor, nos ajuda a enxergarmos aquilo que precisamos para melhorarmos o nosso relacionamento, Senhor, e continuar caminhando de acordo com a Tua vontade para o nosso casamento, para a nossa família, Senhor. Abençoa Denise, abençoa Jesus, abençoa seus filhos, sua família, Senhor. Derrama sobre eles as Tuas bênçãos sempre, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui, tantos casais, investindo no seu casamento, investindo na sua família. É muito importante. Nós temos a intencionalidade, nós temos o cuidado de não deixar a vida nos levar, mas sim ter momentos como esses em que a gente deixa os filhos, a gente deixa a casa, a gente deixa tudo, o trabalho, tudo aquilo que está lá fora, né? Do lado de fora da porta, para estar investindo no nosso casamento, investindo na nossa relação conjugal. Pastor Wilton está romântico, né? Vocês viram? Ele entra no romantismo dele aqui e depois sai induzindo todo mundo a ficar romântico. Que é uma benção esse homem. Olha, gente, aqui está a foto da nossa família, né? Está ali, ó, de lá para cá, Davi, nosso caçula, né? Depois Vitor e a esposa dele. Vitor casou ano passado, né? Vitor e Marcela. Aí está Denise ali e Raíssa, nossa filha mais velha, né? É uma alegria a gente poder compartilhar um pouco da nossa família aqui com vocês, né? Família é um bem muito precioso e a família ela é consequência de uma decisão de um casal, né? Um casal. Então nós estamos aqui hoje ministrando para casais porque não existe a possibilidade de se construir uma família se não for através de uma base sólida no casal. A importância de estarmos aqui como um casal. Gente, olha, falar com vocês aqui hoje uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que o mundo inteiro viveu com essa pandemia uma situação meio assim inusitada e contraditória às vezes, que foi o seguinte:
a pandemia ela obrigou a muitas pessoas a estarem juntas ou então estarem muito separadas, principalmente no começo. Ou seja, quem estava em uma outra cidade, não pôde se reencontrar, e quem estava junto ficou cada vez mais juntos, né? Então, foi uma coisa assim que trouxe uma intensidade muito grande, tanto de separação, pessoas, famílias ficaram separadas, como também houve uma intensidade de famílias que ficaram juntas, né? Então, casais que precisaram, que assim, né, até mesmo decidiram se juntar, né, durante a pandemia. Muitos casais, isso aconteceu, foi muito comum, tá? Então, muitos casais que viviam juntos, já casados, mas que tinham a sua rotina e cada um saía para trabalhar, enfim, e o convívio não era tão grande, não era tão intenso. E com a pandemia fez com que ali as pessoas, até muitos trabalhando em casa, precisassem conviver muito, né? Na verdade, a pandemia, né, isso que a gente só via em filme e achava que nunca ia acontecer, não sei se vocês pensavam assim, mas para mim era só em filme, né? E até os filmes que a gente não gostava muito de assistir, pelo menos. Ela veio mudar toda a nossa vida. A relação familiar, a relação com o trabalho, tudo aquilo que a gente até achava que estava estável, acabou virando de ponta cabeça. E a gente teve que se adaptar, todos, né, de uma forma muito rápida e muito, assim, sem muita outra opção, né? A gente tinha que passar por aquele momento e se adaptar. Adaptação é uma imposição para tudo aquilo que é novo ou é diferente. Ou seja, um casal, quando se casa, cada um vem da sua origem, tem a sua formação, tem os seus hábitos, seus costumes, e quando se casa, precisa se adaptar. Existe uma necessidade de adaptação, né? Então, essa necessidade de adaptação, ela faz parte do mundo do novo, da coisa que é diferente. E essa adaptação, ela às vezes, ela acontece em diversas fases. Por exemplo, quando um casal se casa, aí está ali, casou, aí está se adaptando. Só que depois a vida vai fazendo com que cada um tenha ali a sua rotina de trabalho, enfim, vai saindo. E aí, não poucas vezes, existem muitas famílias quando, por exemplo, aí quando se aposenta, as pessoas se aposentam, voltam para dentro de casa, estão dentro de casa de novo e precisa haver uma readaptação, né, de uma nova rotina, um novo momento. Então, estar juntos, né, conviver, compartilhar espaço, tá? Então, tudo isso faz com que a gente desenvolva um grande desafio. Estar junto não é uma coisa simples. E não estar junto não é apenas uma ação física. Estar juntos é muito mais do que estar simplesmente próximos. E a grande contradição é que muitas pessoas experimentam, às vezes, estarem juntos fisicamente e estão tão separados na sua mente, nas suas expectativas, nos seus projetos. Então, hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. O nosso tema hoje é tão perto e tão distante. Então vamos orar para que a gente possa seguir então com esse tema. O nosso tema é tão perto, mas às vezes tão distante. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, essa palavra, esse momento. Ó Pai, que nós reservamos a estar aqui, mas queremos, Senhor Deus, estar sob a Tua direção. Vem, Senhor, e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A correria da vida, às vezes, nos faz deixar algumas questões que devíamos ter resolvido de lado. Aquelas questões assim, isso aqui está me incomodando, mas não, deixa para lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, depois eu vejo isso, depois eu converso, depois eu trato essa situação aqui com meu marido, com a minha esposa. Acontece que, na pandemia, com a intensidade dos relacionamentos, muitas dessas questões vieram à tona.
e se tornaram impossíveis de serem deixadas de lado. Na verdade, não só vieram à tona, mas foram exacerbadas. Foram aquela situação, os problemas que não tinham sido resolvidos antes, muitas vezes eles aumentaram, porque vieram à tona num contexto completamente diferente, que ninguém não dava mais para se desvencilhar. Gente, olha, quando a gente fala que estar perto, né, e a pessoa pode, um casal pode estar perto e pode estar distante, existe sempre algumas coisas, algumas situações que podem potencializar isso, podem incentivar a essa distância, mesmo estando perto. Por exemplo, o egoísmo. As pessoas estão próximas, duas pessoas estão próximas, mas se o egoísmo ele fala mais alto, isso vai distanciar um casal. Então, o egoísmo é uma grande barreira. Então, nós temos a nossa individualidade, cada um é um indivíduo, mas nós não podemos ter o individualismo. Tá? Então, isso é uma grande barreira. Uma outra dificuldade muito grande... Explica um pouquinho o que é individualismo. O individualismo é exatamente o que traz o egoísmo. Ou seja, eu quero fazer as coisas pensando no meu indivíduo, na minha individualidade, e não na parceria, e não no casal. Então, individualidade, a pessoa ter uma individualidade, tem o seu caráter, tem o seu jeito, tem a sua forma, mas não de uma maneira individualista, e sempre de uma maneira que está... né, ou para uma família, para uma coletividade. Tá? Então, isso é muito importante. Então, esse egoísmo ele é um destruidor de proximidade. Um outro grande destruidor de proximidade, sabe qual é? São feridas do passado. Se você tem feridas que não foram tratadas, que não foram resolvidas, isso é desastroso. Então, feridas do passado vai necessariamente causar distanciamento. Você pode estar super próximo, dormindo na mesma cama, lado a lado, os dois dormindo na cama de solteiro, mas se tiver ferida do passado, vai colocar como um grande assim, abismo entre o casal. Tá? E por que isso? Porque uma ferida que não é perdoada, uma mágoa que é mantida no coração, é como se fosse uma ferida que a gente tem dentro do nosso corpo. E toda ferida, quando a gente toca, dói. Toda ferida dói. A cicatriz, quando que a gente tem, às vezes, quando você toca, você lembra que aquilo ali aconteceu, mas não dói mais. Então, não tem problema tocar. Mas a ferida aberta, quando você toca, dói. E aí, essa ferida aberta, quando é com o meu cônjuge, quando eu vou me relacionar com ele, quando eu preciso expressar amor, carinho, compreensão, toca nessa ferida. E aí dói e eu me afasto. Por isso que há o afastamento, naquelas mágoas que não foram perdoadas, que não foram conversadas, que não foram negociadas. Uma outra barreira muito grande que pode distanciar casais é uma insensibilidade em perceber. Ou seja, é uma displicência. Então, quando você está junto com o seu cônjuge, mas aí já entrou ali na rotina, coisa e tal, e não está atento, não está sensível às necessidades daquela outra pessoa. Tá? Então, essa insensibilidade de perceber a necessidade do outro pode ser um grande abismo também que separa casais. E a correria da vida, às vezes, faz com que a gente não perceba que o outro está triste, que o outro está precisando conversar, que o outro está precisando de um abraço. Então, é sempre algo a gente está ministrando na nossa família. Verdade. Um outro grande obstáculo seria o conflito de rotinas. As pessoas simplesmente têm rotinas diferentes e cada um está ali preocupado com a sua rotina, com o seu padrão e não está ali, não consegue compreender a rotina da outra pessoa. E aí vem cobranças, vem, enfim, uma série por estar, né, justamente por não compreender a outra pessoa, esse conflito vai fazer, sim, vai provocar um grande obstáculo na proximidade do casal. E por último aqui, a última barreira, são questões de prioridades. Pode ser que um casal, cada um esteja
com uma prioridade diferente, com um pensamento diferente, pensando uma coisa, planejando uma coisa. É fundamental que as prioridades sejam negociadas. Então, o casal, ele precisa estar negociando as suas prioridades. Não pode uma pessoa ter uma prioridade e outra pessoa ter outra prioridade, porque esse choque de prioridades vai distanciar o casal. Então, aqui são apenas algumas. Fala, você quer falar? Não é. E quando a gente casa, a gente se torna uma só pessoa para Deus. Então não tem mais um, quer dizer, tem um e outro, mas a decisão da vida, a direção da vida, as decisões que são tomadas, têm que ser tomadas em conjunto. Porque o casamento faz isso com o casal que casa. Ele se torna uma só pessoa. Exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, eu quero trazer para vocês, a gente falou de alguns obstáculos, algumas barreiras. E vamos ver aqui agora, então, alguns fatores que podem nos ajudar a que a gente possa estar perto e não estar distante. Então, algumas coisas, né, algumas dicas que a gente vai trazer. Obviamente, a gente poderia dizer, basta a gente não fazer todas aquelas outras coisas que disse antes. Basta não ser egoísta, não tratar todas as feridas do passado, ter uma sensibilidade para perceber, cuidar para que não exista o conflito de rotinas e ter as prioridades negociadas. Sem dúvida, a gente eliminar as barreiras é algo que pode nos proporcionar uma proximidade. Mas existem outros fatores que não necessariamente são problemas a serem tratados ou evitados, mas coisas que eu preciso fazer, que eu preciso ter uma atenção, mesmo que eu não tenha tido problema ainda. E o primeiro delas é o grande desafio, em cima do que Denise estava falando aqui agora, o desafio de ser uma só carne. Todo mundo já ouviu que a proposta no casamento, né, biblicamente no casamento, fala-se o quê? Os dois se unirão e serão uma só carne. Essa é a proposta divina para o casamento. Então, esse desafio de ser uma só carne. Olha, gente, casamento, a gente precisa entender aqui, casamento é sempre um compromisso. A palavra casamento remonta a compromisso. E foi um compromisso que eu assumi. Não foi ninguém que assumiu por mim. Então, não foi a igreja que assumiu o compromisso, uma pessoa, minha família. Não. Eu assumi um compromisso com meu cônjuge. Eu assumi com a minha esposa assumiu um compromisso comigo. Então, eu preciso saber o seguinte: a questão de se tornar uma só carne, ela vem com o cumprimento do meu compromisso. Eu preciso cumprir esse compromisso. Tá? Então, existe uma afirmação aqui, que foi feita lá por Deus, o próprio Deus fez lá em Gênesis, o apóstolo Paulo fez em Efésios, mas Jesus, ele repetiu essa afirmação em Mateus 19. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem, mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a proposta de Deus é uma proposta de ser uma só carne. Tá? Então, eu ser uma só carne significa o seguinte: eu preciso deixar de lado a gente já falou antes, o meu individualismo. Eu sou uma só carne. Ou seja, é um projeto só. Nós temos um único projeto, temos um único sonho, nós temos um único propósito, o propósito do casal. Tá? Isso precisa ser desenvolvido. E para ser uma só carne, na palavra também diz que eu preciso deixar pai e mãe para me unir ao meu marido, para me unir à minha esposa. E o que é esse deixar? Não é abandonar, não é não cuidar, não é afastar, não. Mas é deixar primeiro fisicamente, né? Eu preciso ter um lugar em que eu e meu marido, é a nossa casa, que a gente gerencia, que não há influência. E influência também emocional.
porque quando há muita influência de outras pessoas que nos rodeiam, e aí a gente traz a história de pai, traz a história de mãe, às vezes irmãos, enfim, eu não consigo muitas vezes tomar essa posição, eu e o meu marido, de estar decidindo a nossa vida. E também um deixar financeiro, porque quando eu dependo financeiramente do outro, que não é o meu marido, não é a minha esposa, eu dou lugar para que pessoas interfiram na minha vida. Então, se eu ainda não estou nesse ponto, eu preciso lutar para que a gente chegue nesse distanciamento físico, emocional e financeiro, para que aí sim nós consigamos livremente ser uma só carne. Existe, eventualmente, a necessidade, né, que casais moram com os pais ou dependem financeiramente. Mas isso que Denise falou é muito importante no seguinte sentido: eu não posso me acomodar, isso precisa ser uma situação de momento, isso é uma situação ali, uma contingência qualquer que foi necessário, mas é fundamental. Sabe aquele velho ditado, quem casa quer casa? Então, é a necessidade da construção de algo pactuado entre os dois. Então, ser uma só carne, isso é fundamental para que o casal esteja perto e esteja próximo, não esteja distante. E aí, nessas decisões de ser uma só carne, as duas pessoas são levadas em consideração, as duas opiniões são levadas em consideração, as duas necessidades são levadas em consideração. Não um sobre o outro, mas os dois conjuntamente. Isso também é um exercício, porque quando a gente não é casado, muitas vezes a gente toma decisão na nossa vida pelo que a gente quer, pelo que a gente pensa, pela nossa necessidade e vai-se embora. Mas quando a gente se une ao outro, eu me torno uma só carne, essa decisão, esse bem-estar, essa condução precisa ser conjunta. E eu preciso aprender a conversar sobre a minha necessidade, sobre aquilo que eu preciso, sobre aquilo que eu quero, e também a ouvir o outro para que essa decisão seja tomada em conjunto. Não é simples, pessoal, conversar, né? Não é simples expor sentimentos, não é simples, entre aspas, um sentimento de vulnerabilidade perante o outro. Mas Deus nos deu essa pessoa que a gente se comprometeu para ser um só conosco. Então, como é uma só pessoa, essa intimidade, essa abertura, essa entrega, ela precisa acontecer nos nossos sentimentos, na nossa conversa, no nosso diálogo e no nosso respeito. Em segundo lugar, para estar perto e não estar distante, é preciso viver alguns dos compromissos que nós assumimos no casamento. E o primeiro desses compromissos, né, é o compromisso de amar. Então, é fundamental assumir o compromisso de amar. E aí, amar também é um outro desafio. Porque muitas vezes eu penso que eu estou amando o meu cônjuge, mas ele não está se sentindo amado. E sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma forma de se sentir amado. Tem pessoas que valorizam a companhia, tem pessoas que valorizam as palavras de afirmação, os elogios que são dados, tem pessoas que valorizam o serviço que é feito, algo que ajuda, algo que contribui para o dia a dia. Tem pessoas que se sentem amadas recebendo presentes. Então, cada um de nós aqui tem uma forma mais significativa em que, quando aquilo ali acontece, eu me sinto amado, ele se sente amado. E a maioria das vezes, isso que a gente chama de linguagem de amor, essas linguagens são distintas no casal. Então, assim, lá em casa era bem interessante, porque assim, uma das minhas linguagens de amor é presentes, que não é a dele. Então, para amá-lo, o que eu fazia? Eu manifestava a minha linguagem de amor para ele. Então, eu dava presentes maravilhosos, eu me preocupava em comprar aquilo que era da cara dele, que ele gostaria, e ele não se sentia amado por isso, não se sentia especial por isso, mas porque eu estava aplicando a minha linguagem de amor para amá-lo. Deixa que, com o tempo, né, nós já temos 33 anos de casados, com o tempo você vai conhecendo a linguagem de amor do seu cônjuge. E, por exemplo, a linguagem de amor de Jesus são palavras de afirmação. Então, quando eu falo para ele, você é um marido maravilhoso, aí ele se sente assim, no céu. É tão esperta ela, né? Pessoa inteligente. Presta atenção. A gente, quando casou, né, ela não sabia
cozinhar nada, coitada. E eu também não, coitada, né? Era um desastre. Continuo. Era um desastre. Aí o que aconteceu? Eu, um pouco mais, assim, né, ousado, aí eu disse, não, eu vou aprender, peguei uns livros de receita, coisa e tal, e ir lá e começava a fazer. Gente, olha, eu tenho noção das coisas, né? Então, eu fazia umas comidas ruim. Era ruim. Não tem outro nome, não. Era ruim. Mas sabe o que ela dizia? Chegava assim, ficou ótimo. Maravilhoso. E o homem é besta, né? O homem é um bicho besta. O homem adora elogio, né? Então, aí recebe o elogio, o que é que fazia? Aí eu ia fazer de novo. Resultado, a gente tem 33 anos de casado, só quem cozinha sou eu lá em casa. Né? Porque aí, e ela elogiando. Aí eu faço a cozinha, maravilhoso, que carne maravilhosa. Aí, né, você enche tudo e quer fazer mais ainda para receber elogio. Só eu vou pro fogão lá em casa. Aí, assim, é bem importante a gente conseguir perceber qual é a linguagem de amor do meu cônjuge. E investir nessa linguagem, mesmo que não seja a sua. Porque quem precisa se sentir amado é o outro. Ele que precisa se sentir amado por mim e não eu fazer aquilo que me apetece. Tem algumas pessoas que fazem assim. Olha só, não sei se você já viu, mas tem gente que faz assim. Aí, imagina o cara todo desajeitado, aí vai forrar a cama. Aí está forrando assim, aí puxa um lado, sai o outro, né? Puxa um lado, sai o outro. Aí a mulher, deixa que eu faço. Aí ele não vai, deixa mesmo e ela vai ficar fazendo o tempo todo. Melhor, o cara está fazendo errado, você chega assim, puxa, que coisa boa, ficou lindo, ficou bom. Né? Você elogia, você está ali valorizando a outra pessoa. Né? Então, isso é... Poxa, como você lava bem a louça, pô, você fica tão bonita lavando a louça. Pô, faz uns elogios assim. Né? Então, isso é importante, você precisa entender esse tipo de coisa. Tá? Bom, brincadeiras à parte, isso que a gente está assim, vocês devem saber, é real, né? Cada um tem uma forma específica de se sentir amado. O amor, ele é percebido em atitudes, em palavras e em intenções. E uma forma de amar o meu cônjuge é reconhecer também os erros que a gente comete. Né? Quando eu reconheço o meu erro e vou e peço perdão no cuidado, no respeito com o outro, essa é uma forma de comunicar também o amor que eu tenho. Porque, vamos combinar que reconhecer erros não é fácil. Falar, pronunciar, verbalizar o pedido de perdão também não é fácil. Mas Deus nos chama a essa atitude. Porque todo relacionamento, pessoal, é difícil. Não há um relacionamento em que a gente, em algum momento, não pise no pé do outro. Não há. É uma ilusão achar que não há problema, que não há mágoa, que não há coisas a tratar. Então, quando eu me preocupo como o meu cônjuge se sente, quando eu me preocupo a corrigir os erros que eu cometo, isso também é amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, 4-8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. E sabe o que é o mais importante disso? É que quando Paulo está falando isso aqui no contexto de amar, ele não está falando aqui de um amor que é dado porque você achou aquela pessoa bonita, interessante, ou desejou aquela pessoa. Não. Ele está falando de um amor que é dado pelo próprio Deus. É um amor que vem de Deus. Deus coloca esse amor no seu coração. O ser humano, ele não tem a capacidade de amar por si só. Ele não tem. O amor, ele precisa vir do Pai, e esse amor fazer o casamento andar. Como a gente falou aqui no começo, acho que foi o Wilton que falou, família é plano de Deus. Então, esse compromisso que você assumiu dentro do plano de Deus para você. Então, é Deus que te dá a capacidade de amar, Deus que te dá a capacidade de perdoar, Deus que te dá a capacidade de pedir perdão. Porque esse plano foi Ele quem criou, não fomos nós. Gente, amor é um compromisso. A gente falou do compromisso de amar. Então, amor não pode ser confundido com um sentimento. Né? Ah, eu sinto amor pelo meu cônjuge.
Não, e é muito simples a gente dizer que sente amor. É muito fácil dizer que sente amor, mas amor é um compromisso. E não é um compromisso de sentir, é um compromisso de fazer. Então, amor sempre será uma atitude. Tá? Então, eu assumir o compromisso, eu preciso cumprir o compromisso que eu assumi. Se eu assumir no casamento um compromisso de amar, eu preciso fazer com que a pessoa se sinta amada. Porque você firmar sua vida em cima de sentimento é algo muito vulnerável. Porque você pode um dia sentir amor, mas no outro dia sentir raiva. No outro dia sentir ódio. Então, não é sentimento que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de compromisso. E colocar diante de Deus. Os sentimentos são lícitos, todos nós temos. E aí, quando os sentimentos não forem bons, a gente colocar diante de Deus, pedir que Deus reverta esse sentimento, que Deus ministre meu coração e transforme quando o sentimento não for bom. Não falou ainda. Da mesma forma que eu peço perdão, eu preciso também estar disposta a perdoar o meu cônjuge quando ele erra. Não somos só nós que erramos, o outro também erra. E perdoar também é um desafio. Perdoar é um desafio. Mas, de novo, é Deus quem dá o poder de ministrar o perdão ao coração do outro. Também é uma decisão. Perdoar o outro também é uma decisão. Em terceiro lugar, um outro compromisso que é fundamental para que eu esteja perto e não esteja distante, é o compromisso também assumido num casamento, que é o compromisso de respeitar. Nós, no casamento, nós assumimos o compromisso. Me comprometo em te amar, respeitar e ser fiel. Então, respeitar. O que é esse compromisso de respeitar? Respeito também precisa ser algo intencional. Porque é o seguinte, respeito, ele é algo quando fala muito mais alto as diferenças. Nós somos diferentes. Todo casal é diferente. Um casal pode ter coisas em comum. Você pode ter gostos em comum, você pode ter desejos em comum, você pode construir coisas em comum. Mas, na essência, nós somos diferentes. As pessoas são diferentes, às vezes têm ideia diferente. Então, eu não posso nunca querer moldar a outra pessoa ao que eu acho, as minhas verdades. Né? Aquela coisa, não, porque na minha criação foi assim, na sua foi assado. E aí, qual é o certo, a verdade? Como é que é? Do meu jeito? É do seu jeito? Não, precisa ser do nosso jeito. E isso é respeito. Respeito é essa compreensão. Tá? Então, eu preciso compreender a outra pessoa. Eu preciso, na empatia, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa. E sabe de um detalhe muito importante? Para você não ficar nervosa, não ficar nervoso, é o seguinte, compreender a outra pessoa não significa concordar com a outra pessoa. Não, você não precisa concordar com a outra pessoa, mas precisa compreender. Você precisa, olha, se aquela pessoa está dizendo isso, eu preciso compreender a outra pessoa, embora, para mim, aquilo ali não seja. E aí, quando eu compreendo a outra pessoa, eu tenho, inclusive, muito mais possibilidades de mostrar a outra pessoa uma outra possibilidade. Porque enquanto eu não estiver compreendendo, sabe o que acontece com um casal quando diverge, quando está em alguma divergência, fica assim, vamos falar. Aí começa a falar, aí um está falando, aí está falando, aí o outro vai e interrompe para falar, não, deixa eu acabar de falar, não acabei de falar ainda, né? É assim, deixa eu acabar de falar. Aí o outro, aí tá bom, eu aguardo você falar. Aí a outra pessoa está falando. Aquela pessoa não está ouvindo nada, ela está esperando a oportunidade para ela falar. Quando a outra pessoa parar, aí ela vai dizer, tá bom, acabou, eu posso falar agora? Aí pronto, aí fala. Aí a outra pessoa, a mesma coisa. Ou seja, é uma coisa insana, é uma coisa maluca. As pessoas não se esforçam para compreender. Ou seja, a compreensão, ela é o meu compromisso de respeito. Eu assumi um compromisso no casamento com respeito, eu preciso agir com respeito. E uma medida boa para a gente saber se a gente está respeitando o outro, Jesus fala em Mateus 7,12 o seguinte, é uma boa medida para a gente se avaliar.
Ele diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Porque quando a gente se coloca nesse lugar, fica mais claro, né? Saber se eu gostaria que fizesse aquilo ali comigo, ou se eu não gostaria que fizessem. E, de novo, como somos uma só carne, somos uma só pessoa, eu não posso desrespeitar, passar do limite, intencionalmente, com essa pessoa que eu escolhi viver o resto da minha vida. Então, nós vimos aqui primeiro, em primeiro lugar, o compromisso de ser uma só carne, né? Uma só carne. Depois veio o compromisso de amar. Eu preciso viver o compromisso de amar. Depois, o compromisso de respeitar, né? Uma só carne, ama, respeita. E aí vem, então, o terceiro compromisso, né, em quarto lugar, que é o compromisso de ser fiel. Ser fiel. E fidelidade é um conceito muito mais amplo do que só a questão de... assim, normalmente as pessoas trazem o conceito de fidelidade só para a questão sexual. E fidelidade diante de Deus é uma questão muito mais ampla do que só a questão sexual. Significa você não ter segredos para o seu cônjuge, você não ter situações que ele não saiba, que ela não saiba, senhas escondidas, amizades que não são... Assim, tem gente que às vezes a gente não quer que o outro se relacione, não quer que o outro se aproxime, por qualquer motivo que seja, e essas relações, às vezes, elas são mantidas mesmo que o cônjuge não saiba. Nada que seja escondido. Uma medida boa para a gente saber se a gente é fiel ou não é se tudo que eu faço, eu posso falar abertamente para uma pessoa que eu confie. Aquilo que a gente, às vezes, não se sente confortável de falar para o outro, a gente deve prestar atenção se essa atitude, se essa ação, se esse pensamento não está fora da vontade de Deus. Então, fidelidade é um conceito muito mais amplo, só a questão, só a questão sexual. Eu não ter barreiras, subterfúgios ou coisas escondidas para o meu cônjuge. Gente, essa questão de fidelidade é tão complexa, porque é o seguinte, fidelidade está associado diretamente, sabe com o quê? Com a verdade. Com verdade. E, às vezes, a gente se utiliza, né, de subterfúgios, e sem ficar floreando muito também aqui, a gente, às vezes, se utiliza de mentiras. Mentiras. Então, a mentira, o ato de mentir, é um ato de infidelidade. A mentira não procede de Deus. Jesus, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que toda mentira procede do maligno. Então, a verdade, eu preciso ter. Então, quando existe uma relação de fidelidade com o casal, isso está associado com confiança, com confiabilidade. Eu preciso saber, se o meu cônjuge está falando aquela coisa, eu preciso ter confiança. Então, para que haja confiança, eu preciso ser confiável. Então, essa relação de confiança, ela não pode ser colocada em segundo plano, porque senão nós estamos construindo barreiras, abismos entre nós. E interessante que eu me lembrei de uma situação bem, bem antiga. Meus pais, eles foram casados por 50 anos, mas meu pai era muito nervoso e muito brabo. Então, eu vivia a vida toda, minha mãe mentindo para ele, para não ter problemas. Eu não sei se vocês já viram uma situação dessa. Então, por exemplo, ele perguntava, quanto é que foi essa garrafa? Ela dizia metade do preço. Porque se ele achasse caro, ele brigava com ela. Então, assim, às vezes a gente queria sair e não queria sair. O que ela fazia? Deixava de sair. Quando perguntava, ela inventava uma outra história. Sempre evitando problemas, porque ele era muito brabo. E isso é infidelidade. Que, por um lado, você compreende porque havia um descontrole na atitude, havia uma incompreensão, né? Então, ela se sentia acuada e foi a forma que ela resolveu para sobreviver, para viver a vida. Então, havia um erro dele, mas havia também um erro dela.
de usar o subterfúgio da mentira, do escondido, para poder fazer o que ela queria. E isso não é incomum, pessoal. Isso aí não é incomum. Então, a gente não pode viver uma relação dessa. A nossa relação precisa ser em verdade. Então, tudo precisa ter espaço para a conversa, equilíbrio emocional para a conversa. Eu preciso respeitar o meu cônjuge para que, sem o medo do outro ser desrespeitado, a nossa relação possa ser verdadeira. Essa questão da mentira é uma coisa muito sutil. E, assim, é engraçado, muitas vezes a gente usa a mentira como, não, isso aqui é só para evitar problema. Não, isso aqui é para proteger. A gente fica usando a mentira. A gente negocia com a mentira. Assim, então, muitas pessoas dizem assim, não tem problema, uma mentirinha só, não vai fazer mal a ninguém. Assim, mas ninguém deseja que a outra pessoa minta para você. Ninguém. Você pode até considerar, muitas vezes, uma mentira, mas você abomina que a outra... Passar pela sua cabeça que a outra pessoa está mentindo para você é algo que, assim, traz uma desconfiança, traz uma insegurança, traz uma tristeza, enfim, só sentimentos ruins. Nós não queremos que a outra pessoa minta. E lembra aquele texto que Denise falou, aqui antes que Jesus disse, Então, eu tenho que fazer com o outro aquilo que eu quero que faça comigo. Então, a mentira é algo que precisa ser definitivamente banido. A mentira é um ato de infidelidade. Tá? Então, vê só o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Infidelidade, nós somos infiéis muitas vezes uns com os outros. E aí, agora, entrando na parte de infidelidade sexual, eu queria lhe dizer que é algo que a gente convive em sociedade, que é prática de muitos, mas que perante a Deus é abominável. É abominável, porque é um pecado contra o nosso próprio corpo. Então, o que me vem ao coração é que, se você tem dificuldade com isso, busque ajuda. Deus liberta, verdadeiramente. Liberta da infidelidade conjugal, liberta da infidelidade sexual, liberta a busca do prazer em pornografia, a busca do prazer perverso, que é o que se chama espiritualmente, o prazer fora do casamento é um prazer na perversão. É um prazer que não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem das trevas. E muitas vezes as pessoas estão presas nesse prazer maligno, nesse prazer perverso. Mas Deus liberta e traz o prazer para o casamento. Às vezes, pessoal, não sei se vocês já passaram por isso, já conhecem dessa forma. Quando a gente tem uma vida de infidelidade, uma vida no oculto, uma vida na perversão, a gente não consegue ter o prazer sexual no casamento, na santidade. Porque esse prazer na santidade, ele vem de Deus, e o prazer da perversão, ele não vem. Mas Deus, conforme eu vou me posicionando, conforme eu vou pedindo a Ele que me liberte, que me conduza, a gente vai se afastando desse prazer perverso, que é um prazer que traz culpa, que é um prazer que traz... como se drenasse a energia da gente depois, para ter o prazer na santidade, que é um prazer intenso em Deus, é um prazer de comunhão, é um prazer de... não sei nem expressar, mas é um prazer que traz uma paz. É um prazer que eu não devo nada, é um prazer que é pleno. É esse que é o prazer em Deus, que o diabo não dá de forma nenhuma. Gente, olha, concluindo aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: casamento é um compromisso, e é um compromisso quase insano. É um compromisso de eu não desistir do imperfeito. Do imperfeito. Olha, gente, e você diz, poxa, Jesus, como assim imperfeito? Eu digo sempre
para os casais, sobretudo quando eu estou fazendo preparação matrimonial. Casamento é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Porque é o seguinte, quem aqui, honestamente, assim, com muita sinceridade, quem aqui acha que é uma pessoa imperfeita? Levanta a mão. Olha, eu sou imperfeito. Quem é que se acha imperfeito? Não, eu tenho defeitos. Então, olha, assim, unanimemente, todas as pessoas sabem que têm defeitos. Então, vê se é possível um negócio desse. Vê que coisa insana, que a conta que não fecha. Uma pessoa imperfeita se junta com uma pessoa imperfeita e espera que tudo saia perfeito. A pessoa, que loucura. Uma pessoa imperfeita se junta com outra imperfeita e espera que tudo é perfeito. E ainda vem aquela frase no final: e serão felizes para sempre. Como é que pode ser feliz para sempre dois imperfeitos? E como é que pode dois imperfeitos sair tudo perfeito? Não dá, é impossível. Por isso que é fundamental. Eu preciso trazer o perfeito para o casamento. Deus precisa estar presente no casamento. Eu não acredito num casamento sem a presença de Deus, sem a perfeição de Deus. Denise falou aqui da possibilidade de uma restauração. Gente, tudo isso que a gente falou aqui, é possível que alguém esteja vivendo um momento difícil na sua relação, ou viveu um momento difícil e disse, vamos deixar para lá, vamos dar outra chance, e vamos passar um pano, vamos botar uma pedra nesse assunto, vamos virar uma página. E às vezes as coisas precisam ser enxergadas. Ou seja, se o meu compromisso de amar, ele não está completo, se o meu compromisso de respeitar não tem sido concreto, se o meu compromisso da fidelidade, ele não tem sido completo, o perfeito vindo da nossa relação pode consertar todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor pode consertar todas as coisas. Não importa o que você foi, o que você fez, não importa o que você viveu. Importa é o que você está disposta, o que você está disposto a viver no seu casamento. Se você quer trazer a presença de Deus, se você acredita na presença de Deus, o Senhor pode fazer nova todas as coisas. E Ele não mede esforços. Você pode estar aonde, você pode ter o problema que você tiver, você pode estar longe o quanto você tiver, a situação pode estar destruída o quanto você tiver. Deus, Ele restaura todas as coisas. Não tem impossíveis para Deus. Você não é o impossível de Deus. A sua família não é o impossível de Deus, simplesmente porque esse impossível, ele não existe. Tudo em Deus pode ser restaurado. Toda e qualquer relação. Amém. Olha, em Eclesiastes 4:12 diz assim: um sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É fundamental a gente trazer para a nossa relação a presença de Deus. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, orar pelo seu casamento, orar pelas suas limitações, orar pelo seu sentimento, talvez, de incapacidade, mas que você possa se colocar nesse momento, na convicção que não é, a partir de agora o meu marido está maravilhoso, a partir de hoje a minha esposa está maravilhosa. Não é isso não. É acreditar que a partir de hoje Deus pode transformar todas as coisas. Deus pode transformar o seu marido, Deus pode transformar a sua esposa, Deus pode transformar a sua vida. E você precisa acreditar nisso. Amém? Vamos orar? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós, Deus, sobre cada família aqui representada, cada vida, Pai. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que tu estejas ministrando aos corações, Deus, a esperança, Senhor. A esperança da restauração, a esperança do conserto, Deus. A esperança, Deus, da restauração do relacionamento, Pai.
Em nome de Jesus, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que traz descrédito, que traz um sentimento de fracasso, eu repreendo agora em nome de Jesus e abençoo, Senhor, cada vida aqui em Ti, Deus, declarando o Teu poder, a Tua paz, declarando, Deus, as Tuas possibilidades, Senhor. Pai, não, todos nós, Deus, que estamos contigo, Deus, não temos como ser vencidos, Pai, porque Tu és vencedor, Senhor. Tu és aquele que vai adiante de nós e transforma toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, todo sentimento de desânimo, todo sentimento de descrédito, todo sentimento de que acontece com outro e não vai acontecer comigo, todo sentimento de depressão seja repreendido em nome de Jesus e que a Tua paz, Senhor, encha os corações, cada coração aqui seja cheio da Tua presença, Senhor, seja cheio do Teu amor, Paizinho amado. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cortaram já, o Júnior me cortou. Oi, vou pegar o outro aqui, enganei agora. Ó, não, foi a bateria que foi embora. Gente, nossa proposta aqui, então, de conversa de casal, já que o programa chama-se Conversa de Casal, eu quero oferecer para vocês agora uma oportunidade. E, assim, em apenas 3 minutinhos, eu quero que você e o seu cônjuge, conversa de pé de orelha. Aquela conversa assim de pé de orelha. Não se preocupe com ninguém aí do seu lado, mas que você possa conversar nesse momento. Vai colocar uma pergunta ali agora? Cadê? Bota aí, Júnior, por favor. Olha só. Quais as minhas dificuldades pessoais para estabelecer uma conexão saudável? Esse é um momento que eu queria que você dissesse para o seu cônjuge. Você dissesse o seguinte: quais são as minhas dificuldades? Não é acusar o outro, não é dizer, você faz isso, você faz aquilo. Não. Eu queria que cada um agora tivesse a oportunidade de humildemente, com muita humildade, dizer para o outro: olha, eu tenho essas dificuldades aqui. Eu assumo essas dificuldades. Gente, quando a gente assume as nossas dificuldades, a gente está dizendo, sabe o quê? Deus, vem trabalhar. Deus assume, a gente falou tanto de controle aí, não falou do controle, né? Deus assume o controle. Mas Deus só assume o controle daquilo que nós entregamos nas mãos dele. Tá bom? Vamos fazer isso agora, então? 3 minutinhos aí, tá? 3 minutinhos para falar quais são as minhas dificuldades.
Vamos partir para a segunda questão, rapidamente. A segunda questão é o seguinte. Também individualmente, e você vai dizer para outra pessoa. Você para um pouco agora. Eu quero orar antes de você falar essa segunda questão. E diz o seguinte: o que é que eu decido? Eu tomo uma decisão. Qual é a decisão? O que é que eu estou disposto a fazer? O que é que eu decido hoje para que possa melhorar a nossa relação, a nossa conexão? Qual é o meu compromisso que eu estou disposto a assumir hoje? Sabendo que Deus está comigo nessa decisão, eu não estou só. O poder para essa decisão, para cumprir essa decisão, vem dele. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, agora em nossos corações, Pai, a disposição, a humildade para assumir, Pai, um compromisso, para assumir agora, Pai, tomar uma decisão e de fazer diferente, para que possamos melhorar, possamos desenvolver, potencializar a nossa conexão e estar perto, sem estar distante, em nome de Jesus. Amém. Veja qual é a decisão, o que você está disposto a assumir a partir de hoje. Diga para o seu cônjuge isso.
Muito bom, gente. Olha, conversa de casal não termina, né? Aqui apenas uma, a gente está impulsionando. E a gente não quer estender mais para que tenha mais tempo para conversar hoje, mais ainda, né? Você vai aqui, quem sabe quando você sair daqui, você vai conversar mais. Conversar assim, sem ser... A gente às vezes conversa só exigindo, cobrando, reclamando, mas que a gente possa conversar nessa perspectiva de construir juntos, que vocês possam continuar a conversa de casal. E se há uma dificuldade maior em conversar, insista, persista, não desiste não. A gente tem dificuldade de expressar sentimento, de se expor, né? A gente recebe muita palavra de não fala, aguenta, suporta, é isso mesmo, está reclamando do quê? Mas isso no nosso casamento não pode ser assim. Eu preciso me deixar conhecer, eu preciso me vulnerabilizar ao outro, porque isso aproxima emocionalmente o casal. Então, eu preciso aprender a mudar essa história dentro da minha casa. Conversa de casal. Continue. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.